Paz do Senhor, boa noite a todos, boa noite a você que nesta noite está aí pedindo ao Senhor uma resposta, uma palavra, que o Senhor Jesus, Ele continue abençoando a tua vida, porque Ele é fiel, maravilhoso, glorioso e está sempre pronto para atender a mim, a você, a nós todos. Nesta noite, noite memorável, noite onde o Senhor, Ele vem nos lembrar que nada passa em branco diante da sua presença, que todas as coisas estão registradas e Ele, ao seu tempo, Ele agirá na minha e na tua vida. Resta-nos continuar agradecendo, resta-nos continuar dizendo que Ele é grande, que Ele é poderoso e no tempo certo, Deus Ele faz. Vamos louvar o Senhor, com o hino Graças Dou, 597 da harpa cristã. Um hino maravilhoso, que mostra toda a gratidão do nosso coração a Deus. Afinal, quem é grato ao Senhor sempre está com o coração debruçado sobre louvar o Senhor. Dá para Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade seja sempre dele. Vamos louvar o Senhor com o hino Graças Dou por esta vida e bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em te dar. Que hino maravilhoso, meditando assim na sagrada palavra do Senhor. Que hino glorioso quando o Senhor nos chama para agradecer por tudo. Tantas coisas que temos visto, tantas coisas acontecendo, mas nós estamos aqui, presentes, firmes na presença do Senhor Jesus. E hoje eu quero deixar uma meditação, uma reflexão para a sua vida. O livro dos feitos memoráveis, Esté capítulo 6 e o versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que nada fica impune nesta terra. Nada do que eu e você faz vai ficar esquecido. Nada do que também acontece conosco fica esquecido dos olhos do Senhor Jesus. Eu quero dizer que nesta noite, eu creio que o Senhor está abrindo o livro dos feitos memoráveis na minha vida e na tua vida. Eu creio que é noite de apresentar ao Senhor a dor que te consome, a angústia que te coloca triste, as aflições da vida que te coloca muitas vezes em uma situação de uma estima lá embaixo, onde muitos querem ver você com essa estima lá embaixo. Mas nesta noite, é noite de Deus abrir os livros dos feitos memoráveis, é noite de Deus conversar com você e você conversar com Deus e mostrar para Ele o que é que está acontecendo na tua vida, o porquê disso tudo está acontecendo.
Mas lembre-se, Deus tem resposta para todas as coisas. Deus tem uma explicação para todas as coisas no tempo certo de Deus. O livro dos feitos memoráveis, muitos não querem que ele seja aberto, mas nesta noite eu profetizo sobre a tua vida que este livro dos feitos memoráveis está sendo aberto e Deus ele está ordenando nesta noite, aleluia, uma resposta sobre a tua vida. Eu creio que nesta noite Deus vai se levantar do trono e vai abrir livros de pessoas que se encontram ouvindo esta palavra agora ou posteriormente, depois que você estiver ouvindo, porque tudo tem um tempo certo. Estava então presente um rei chamado Assuero, um rei governador da Pérsia, do Medo-Pérsia, entre 486 e 465 a.C. Era um rei prepotente, vaidoso, excêntrico, impulsivo, e muitas vezes na nossa vida está deste jeito. Estamos cercados de pessoas impulsivas, estamos cercados de pessoas vaidosas, prepotentes, de pessoas que acham que nunca vai haver um chamado de Deus para uma conversa em particular. Mas nesta noite, Deus está dizendo, aquele que é vaidoso, prepotente, arrogante, eu tenho uma conversa em particular para tratar com ele, eu tenho uma conversa particular para tratar com ela, porque eu creio que Deus ele abre os livros das crônicas dele nesta noite para verificar o que é que está escrito sobre a mim, sobre a tua vida. O rei Assuero, ele era filho de Dário I, neto do grande Sírio, que profetiza, aparece numa profecia que vai libertar o povo de Israel. Deus vai chamar ele como escape. E também era pai do rei Artaxerxes I, um homem grande, um homem poderoso no Império Medo-Persa. E também, semelhantemente, Assuero ele se converteu um comandante de um grande império, de um imponente império. Era um império tão grande, tão imenso, que ia desde a Índia até a Etiópia. E ele governava 127 províncias. E nessas 127 províncias existiam os governos dos sátrapas que guiavam ali aquele povo. E um certo dia o rei Assuero queria mostrar sua magnitude, queria mostrar sua grandeza diante daquele povo. Mas nós temos que engrandecer o nome do Senhor e não nos tornarmos grandes sobre a terra, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo está no seu controle, tudo está no seu tempo, tudo está no seu comando. O rei Assuero esqueceu de chamar ao Senhor para engrandecer o seu nome, mas chamou os seus 127 governos das sátrapas que ele tinha colocado como governadores para mostrar o poderio e a grandeza do seu reino. Estando, pois, Assuero a mostrar em uma grande festa. Festa essa que durou aproximadamente 6 meses. Ele mostrou e ofereceu, mostrou todo o seu palácio, mostrou toda a sua riqueza, mostrou todo o seu conhecimento, mostrou todo o seu poderio, mas esqueceu de mostrar um coração grato a Deus. Quando nós temos um coração grato ao Senhor, Deus muda a história, Deus muda a circunstância, Deus muda tempo, Deus muda a lei, ele estabelece decreto para dar vitória para mim e dar vitória para você. Quando aqueles 6 meses de festa chegaram ao fim, o rei então proclamou mais uma semana de festa. Estando ele embriagado, ele manda e ordena que Vasti entre na sua fortaleza para fazer uma amostra do que ele tinha e da rainha, que era belíssima, aos seus convidados. A rainha Vasti estava dando uma festa também às mulheres, às senhoras do reino, e ela se nega então aí à presença do rei. O rei então a deposta, tira ela do trono, e aí logo em seguida alguns governantes seus vêm lhe dar conselho para que se coloque uma outra no seu lugar. Esta outra se chamava Esté, ainda jovem, mas uma menina que tinha intimidade com Deus, ainda jovem, mas não abria mão dos seus princípios, ainda jovem, mas não abria mão da certeza que Deus estava com ela. E ela foi criada então por Mardoqueu, que era um seu tio, mas era tido como um grande pai, porque ela obedecia a Mardoqueu e escutava os conselhos de Mardoqueu. Esté se tornou então a rainha daquele império persas, e ela continuava no palácio, mas glorificando a Deus, mostrando a sua gratidão ao Senhor Jesus. Então, quando ela percebe, Mardoqueu escuta e sabe que tem algo planejado contra os judeus. Mardoqueu estava sempre assentado, sempre quieto, sempre intercedendo por todos. Ali na porta do palácio havia uma escadaria onde ele ficava ali sentado, sem incomodar ninguém. Mas eu quero te dizer, o brilho de crente incomoda, o brilho do sucesso incomoda, o brilho de Jesus em mim e em você incomoda. E vai se levantar muita gente para tentar apartar o brilho de Deus da minha vida e da tua vida.
Vai se levantar muita gente tentando afastar a minha intimidade com Deus e a tua, a minha convicção com Deus e a tua. Mas eu quero te dizer, ainda que tu fique sentado naquela escadaria, ainda que tu fique sentado naquela porta, mas não abra mão do brilho da presença do Senhor que existe na tua vida. Assim era Mardoqueu, estava fora do palácio, mas ele brilhava. Estava fora do palácio, mas ele tinha comunhão com o dono do céu. Estava fora do palácio, mas ele tinha virtudes que muitos daqueles que entravam no palácio, se refestelavam nas festas do rei, não tinha e não existia. E quando ele estava sentado aquela noite, havia uma conversa entre dois guardas da porta, um chamado Teres e o outro Bigtan. E aquele que estava sentado, ele o escuta quando os soldados da porta, eles vêm até a escadaria, e eles vêm confabulando, eles vêm tramando, eles vêm maquinando o mal, e muitas vezes aqueles que estavam na guarda na porta, por que aqueles homens, é bem explícito no texto, guardas da porta, é porque eles tinham contato íntimo com o rei, eles tinham intimidade com o rei que outros não tinham. A guarda real poderia acompanhar até os corredores do palácio, a guarda real poderia acompanhar até a porta do seu quarto, mas da porta do quarto para dentro era somente a sua guarda pessoal. Neste momento, quem estava era Teres e Bigtan, homens que acompanhavam o rei. Eles eram o último a ver o rei e eram os primeiros a verem o rei pela manhã, os últimos a se despedirem à noite e os primeiros a verem o rei pela manhã. Eles tinham uma intimidade com o rei que outro soldado não tinha. Eles tinham uma intimidade com o rei que outro ministro e conselheiro não tinha. E muitas vezes Deus coloca alguém do teu lado para te auxiliar, para te ajudar, para te dar a mão. E muitas vezes essa pessoa que foi incumbida desta necessidade, deste parecer, ele simplesmente volta as costas e não quer, porque a responsabilidade é grande do guarda da porta. É aquele que vela, é aquele que é sirineu, é aquele que Deus colocou para te ajudar na obra do Senhor. Aleluia. Muitas vezes a gente vai procurar os nossos sirineus, mas nós não vamos encontrar. Mas tudo está escrito no livro dos feitos memoráveis. Tudo está escrito e tudo um dia Deus vai pedir conta. Lá vem Teres e Bigtan descendo a escadaria, e quando Mardoqueu ele escuta a trama, escuta a calúnia, escuta o apontamento, escuta a trama que estão fazendo aqueles homens maus, homens traidores, homens que não tinham consideração pelo respeito e nem respeito pelo que o rei lhe proporcionava, homens traidores da guarda, traidores do reino, traidores da coroa. Homens que eles não sabiam guardar o segredo, mas quando eles falavam, Mardoqueu escuta o plano diabólico para acabar com a vida do rei. Eles estavam se organizando para dar cabo à vida daquele rei, do rei Assuero. Não importa se quem Deus colocou para você ser sirineu, se serve ao Senhor, se não serve, se está sendo grato ao Senhor ou se não está sendo grato ao Senhor. O que importa é o seu registro, a sua convicção, os valores que eu e você, nós carregamos na nossa vida como cristão. Nós levamos uma vida adiante como cristão, e é isso que muitas vezes Deus está testando de mim e de você. E muitos têm se comportado como Teres e Bigtan, dando as costas para aquele que o recrutou, para aquele que o chamou para aquela grande obra. Os dois, eles vinham camuflando, eles vinham tramando, camuflando uma conversa para dar cabo à vida do rei. Mardoqueu escuta, e quando o Mardoqueu escuta aquele plano maligno, ele imediatamente procura a guarda oficial, denuncia aqueles dois guardas da porta, e eles então são presos, são sentenciados e são levados à morte. Estão mortos agora Teres e Bigtan, porque tramaram contra o rei, traíram seus princípios, não herdaram a convicção daqueles que eles tinham para guardar. Fica então. Nenhum guarda se atreve a dizer ao rei o que foi que aconteceu. A conversa ali é encerrada. Ninguém nunca mais toca no assunto. E ninguém fala, nem retrata nada do que aconteceu naquela noite. Mardoqueu continua sentado, como sempre, na sua porta. Ele permanece ali orando pela sua sobrinha que está lá, agora filha, que está lá dentro do palácio. E ele continua orando por uma nação. Ele continua orando pelo rei. Ele continua orando pela rainha. Ele continua apresentando a Deus a todos aqueles. Mardoqueu
Mardoqueu não está interessado em grandeza. Mardoqueu não está interessado em ser visto. Mardoqueu não está interessado em ser reconhecido. Ele está interessado em manter os seus princípios, receber o seu chamado e não deixar que um coração grato como o dele seja maculado por causa da ingratidão dos homens. Glória a Deus. O livro dos feitos memoráveis. Alguém escreve aquele plano maligno e registra naqueles livros que Mardoqueu, ele é quem vai salvar a vida do rei. O homem pode não ter aberto a boca para contar o que Mardoqueu fez, mas eis que alguém escreve no livro dos feitos memoráveis. Alguém que sabia daquela atitude, alguém que sabia que tinha que ser escrito tudo o que acontecesse diante do rei e conforme o rei. Todos sabiam então da atitude que Mardoqueu tinha tomado, mas ninguém falou. Mas Mardoqueu, aleluia, continuou na porta. Não esqueça, alguém pode não falar o que você está vendo, o que você está fazendo, o que você fez, mas tem uma coisa, no livro dos feitos memoráveis, tudo estará escrito. O livro foi cerrado e guardado novamente. E aparece então um outro assessor do rei. Aparece então um outro assessor. Os assessores são modificados e aparece um mau, um perverso, um homem chamado Amã, homem maligno, homem vaidoso, homem que estava procurando uma autopromoção para si, homem que queria então que todos se curvassem. E ele passa então a detestar os judeus. E ele assina o decreto, sabendo que Mardoqueu era judeu, que todos aqueles que não se curvassem quando ele passasse, este seria punido, este seria castigado, porque tinha que se curvar em relação à sua presença, em associação à sua visita. Lá vem Amã, lá vem aquele que comanda junto com o rei Assuero, lá vem o queridinho do rei. Mas eu quero dizer para você, Mardoqueu não se curva, Mardoqueu não se dobra, Mardoqueu, ele não se curva diante da presença de Amã. E Amã imediatamente ele se chateia e procura então conselhos aonde ele não era para procurar, porque muitas vezes procuramos conselho aonde quem não tem conselho algum para dar, aonde ninguém tem conselho para nos dar. Quer procurar conselho? Procure naquele que está aos pés de Cristo, aquele que não abandona os seus princípios, aquele que sabe que em Cristo há um retorno certo, há uma gratidão certa para aqueles que estão a fazer a sua obra. Eu nunca vi ninguém que deposita a sua confiança dos pés do Senhor Jesus sofrer decepção. Eu nunca vi ninguém que deposita a sua confiança aos pés do Senhor Jesus perder para o inimigo. Aleluia. Mas aí está passando Amã e ele agora quer que todos se curvem diante da sua presença. Mas Mardoqueu continua, aleluia, forte, persistente e não se curva diante da presença de Amã. Então ele procura o conselho com a sua mulher, que logo lhe diz: este homem tem que morrer, prepara, pois, uma forca, separa uma forca, procura então o rei imediatamente e diz que ele está desaforando, diz que ele não está te obedecendo, diz que ele não quer acordo com você e nem com as ordens que você vai dar. Lá vai Amã atravessando então as ruas daquela cidade e vai então caminhando em frente ao palácio. Ele procura, entra no palácio e passa outra vez por Mardoqueu, que não se curva. Amã vai até o palácio à noite, pedir a cabeça de Mardoqueu para enforcar Mardoqueu. E muitas vezes é assim. O maligno, quando age, ele age na escuridão da noite, na penumbra da falsidade, na penumbra da hipocrisia, na penumbra daquele que tem e que é falso por natureza. Se esconde atrás de máscaras e lá vai ele maquinando o mal. Em plena noite, pedir então a cabeça de Mardoqueu para que pudesse enforcar, para que Mardoqueu pudesse ser enforcado. Ali estava marcado para ser a noite da vergonha de Mardoqueu. Aquela noite se transformaria num decreto de morte, num decreto de vergonha, num decreto de humilhação, porque Mardoqueu, ele seria então enforcado como um traidor, como um homem desobediente, como um homem sem escrúpulos. Mas enquanto Amã está atravessando, glória a Deus, o pátio do Palácio Real, Deus já está agindo no coração de Assuero, quando ele não
não consegue dormir. Bate uma insônia terrível muito antes de Amã chegar. Já era Deus agindo para beneficiar Mardoqueu. Era Deus preparando um livramento especial sobre a vida do Mardoqueu. E o rei não consegue naquela noite ouvir música. E o rei dispensa os dançarinos. E o rei dispensa todos aqueles que estavam à sua volta. E ele chama um dos seus servos e pede: Ei, vai buscar ali o livro dos feitos memoráveis. A mão do Senhor guia a mão daquele servo para pegar exatamente um dos livros dos feitos memoráveis, aonde o nome de Mardoqueu estava registrado. Não espere glória terrena, não espere ninguém lá aplaudir, não espere o reconhecimento do homem, porque quando Deus está para agir, ele age. Não tem livro em bibliotecas todas juntas mundial que possa esconder, aleluia, o livro das crônicas da tua vida diante do Senhor. Aquele servo coloca a mão naquele livro e puxa. O rei então diz: comece por gentileza a ler este livro, porque eu estou curioso para saber o que tem neste livro. Aleluia. Era Amã chegando no palácio, mas Deus chega primeiro. Era Amã atravessando o pátio e Deus já está na estante dos livros dos feitos memoráveis. Era Amã subindo a escadaria e era o seu servo lendo a sentença que foi dada. E ele começa então a ler. Ele começa a dizer assim: olha, se prepara, ó rei, porque eu vou contar para você uma história que ninguém te contou. Aqui está dizendo Teres e Bigtã. Eles prepararam uma armadilha para tirar a vida tua, ó rei meu senhor. E o rei para de Teres e Bigtã, este nome é conhecido, me serviram durante longos anos. Onde está ele que eu não estou vendo há algum tempo? E ele diz: estão mortos. Estão mortos porque intentaram contra a tua vida. Estão mortos porque praquejaram o teu governo. Estão mortos porque não sobreviveram, aleluia, ao brilho que o teu reino ganhou, aleluia, porque tem gente, aleluia, que está intercedendo pela tua vida, ó rei meu senhor. Tem gente que está na porta e não sai da porta, ó rei meu senhor. Aqueles homens que estavam na porta procuraram a tua morte, mas tem um homem na porta, sentado na escadaria do palácio, aleluia, que não desiste de orar e nem de apresentar o teu reinado. O teu reinado está coberto da glória. O nome dele se chama Mardoqueu. Ele procura a guarda real e denuncia esta trama maligna para tirar a tua vida. Amã vem subindo as escadarias, entrando ali pelo palácio, e ele diz: e o que fizeram para Mardoqueu? E ele diz: não fizeram nada, ó meu senhor. E ele diz assim: procura alguém que esteja no palácio, no pátio, procura alguém importante e faça-me chegar até aqui, porque eu quero falar com alguém importante. Aleluia, se prepara, porque nesta noite quem está indo pedir a tua cabeça prêmio, quem está tentando enforcar os teus sonhos, quem está tentando aniquilar as profecias que Deus te deu, os teus sonhos, Deus está, aleluia, indo de encontro. E se prepara, porque tem sentença do Senhor saindo. Estava o rei deitado, Deus arranca o sono daquele rei, ele vai até a sala do trono, e eu quero te dizer, está agora o rei Assuero sentado no trono, está ele agora, aleluia, sentado a pensar, ouvir toda aquela história, e sai um decreto do trono real, sai uma decisão do trono real, sai algo diferente depois que esse livro dos feitos memoráveis, ele começa a ser lido para o rei, aquele que tramou a sua morte, aquele que está pensando que esta noite será noite de vergonha. Deus, ele está revogando a causa, aleluia. Ninguém ouviu, ninguém quis ouvir o que Mardoqueu fez, mas a denúncia estava constando no livro dos feitos memoráveis. É uma situação onde ele não teve recompensa, porque o negócio do Senhor era maior, era melhor para ele. Alguém encontra Amã, aleluia, subindo, atravessando o pátio, subindo as escadarias, e diz: eis que Amã está no palácio, meu senhor. Amã é influente, diga a ele que entre, porque eu quero tratar com ele. Mardoqueu, ele entendeu, passou então a entender que quem se curva para Deus, não se curva para o homem. Quem ora e se humilha diante do Deus Todo-Poderoso, não precisa se humilhar para o homem. Quem intercede diante de Deus e tem certeza que Deus está ouvindo, ele não se curva aos preceitos de homem, nem aos glamour dos homens
homens da terra, porque sabe que Deus vai agir. Aleluia. Continua no teu lugar de servo, de adorador, porque Deus ele vai agir. A forca pode estar preparada, mas Deus está dizendo, não é para você, porque eu estou mudando a sentença nesta noite. À noite tem sentença de morte sendo revogada no palácio. Quem não se curva diante dos homens e permanece curvado diante de Deus, Deus tem surpresa para dar. O servo avisa, quem te livrou da morte, ó rei, meu senhor? Foi então um servo chamado Mardoqueu. E aí o nome de Amã, ele começa a ser agora propagado dentro do palácio. Eu quero te dizer, lá vem Amã, e quando ele recebe então a notícia, vem que o rei quer te ver, ele começa a pensar, abre um sorriso e diz, eita que eu tô ficando importante, eita que eu tô ficando agora conhecido, o rei quer me ver fora de expediente. Ele, na verdade, já estava me esperando. Entra Mardoqueu na sala, todo vaidoso, todo prepotente, todo arrogante, esperando que o rei lhe desse uma sentença que iria envaidecer mais ainda o seu coração, a sua astúcia, a sua malignidade. E o rei, antes mesmo que ele fale, ele indaga a Amã, lhe perguntando, o que é que eu faço para um homem de cuja honra o rei se agrada? Eita, que Amã pensou, esse homem deve ser eu, deve ser alguma coisa boa preparada para mim. E ele começa a dizer, coloca o teu cavalo, prepara o teu cavalo, manda alguém preparar, ó rei meu senhor, dá as tuas roupas, o cetro, o teu anel, a tua coroa, manda que esse homem suba no cavalo e que alguém saia puxando ele pelas ruas da cidade dizendo, eis o homem de cuja honra o rei se agrada. E então quando Amã pensa que tudo aquilo ali seria para ele, aleluia, Deus usa a boca do rei e começa a dizer, és tu o protagonista também nesta trama? E ele começa a dizer, eu sou o protagonista. Tu puxarás o cavalo e gritarás pelas ruas, eis o homem cuja honra o rei se agrada. Quem então é o honrado? Se assusta logo Amã, porque quando o rei diz que é ele que vai puxar o cavalo, a ficha de Amã cai, aquele sorriso maldoso, maligno, esperando então um reverso a respeito da sua pessoa, logo cai o seu semblante. Quem é o honrado? E o rei então soletra, o honrado é Mardoqueu. Naquela noite saiu o decreto, naquela noite o rei fez uma lei, naquela noite Deus mudou o plano do inimigo, naquela noite Deus honrou, aleluia, aquele que permanece fiel na sua presença. O decreto de morte naquela noite vira um decreto de vida. O decreto da inveja se torna um decreto da humilhação nacional. O decreto do homem na vida de Mardoqueu é substituído pelo decreto de Deus. A noite que era para ser uma noite de vergonha, que era para ser uma noite de humilhação, que era para ser uma noite de enforcamento, que era para ser uma noite de morte, Deus decidiu mudar os planos e decide que esta noite será uma noite de honra, será uma noite de glória, será uma noite de vitória. E aquele estava sentado, aleluia, há vários tempos, há vários meses na calçada do palácio. Ele agora vai entrar no palácio, aquele que veio no anonimato do seu nome, guardado em um livro cerrado, dos feitos dos livros memoráveis, aleluia. Ele agora vai ter o seu nome anunciado pelo rei, e Deus está te dizendo nesta noite, o rei está te chamando, levanta, você não vai ficar caído, você não vai ficar prostrado, o rei está chamando o teu nome, e o anonimato que tentaram colocar, aquilo que tentaram abafar na tua vida, dizendo que não foi você que fez, dizendo que Deus não está agindo na tua vida, Deus está mudando o decreto nesta noite, e está dizendo, é noite de honra, é noite que eu quero honrar, é noite que eu estou transformando a vergonha em alegria, a humilhação, a inveja, em uma noite de honra, em uma noite que eu quebro o decreto do homem e substituo. Aleluia. Amã não acredita naquilo que ele está ouvindo. Ele olha para o rei e ele fica perguntando como é que é. Deus age. Aqui estamos falando de bênçãos materiais. Deus age no mundo material para te exaltar, para te honrar,
para o nome dele ser glorificado no mundo espiritual, através do teu nome. O orgulhoso, ele não sabe receber ordem. O orgulhoso chama logo o outro e diz assim, vai ali onde está Mardoqueu e avisa para ele que amanhã vai ter um desfile na cidade. O rei, quando escuta, diz assim, não, a bênção de Mardoqueu tem que ser completa. É você, Amã, que vai lá e vai transferir a ordem para ele. Você vai levar um ultimato, você vai levar um decreto meu para Mardoqueu. Vá buscar Mardoqueu lá na escadaria e vá dizer para ele tudo aquilo que está sendo preparado. Oh, glória a Deus. Lá vai Amã. Isso aqui não é um princípio de vingança, não é um princípio de ódio, não é um princípio de ira que eu estou a pregar, mas é um princípio da justiça de Deus. E quando Deus se levanta, ele age com justiça. Quem te humilhou vai ser humilhado. Quem tentou colocar o pé na tua frente, a porta vai se fechar. Aquele que fechou a porta para você não passar. Eita glória, porque Deus ele é justo. Deus ele honra aquele que permanece na porta e ele muda os decretos. E aí lá vai Amã. Ô Mardoqueu, amanhã vai ter desfile. E ele começa a dizer, amanhã vai ter, quem é que vai desfilar? É você. Quem é que vai dizer? É você. Eu não tenho roupa, vai ser a roupa do rei. Eu não tenho cavalo, vai ser o cavalo do rei. Tem mais, vai ter uma coroa e o cetro sobre as tuas mãos, porque é noite de honra. Mardoqueu tem que se curvar, porque Amã tem que se curvar, porque Mardoqueu continua sentado no mesmo lugar para fazer ouvir a voz do decreto do rei. E aí eu posso até ver, de noite se lança o cronograma, mas de dia, amanhã começa, Deus começa uma grande obra. Eis que lá vem o arauto do rei, tocando as trombetas e entrando na cidade. É manhã de vitória, é manhã de brilho, é manhã de conquista, aleluia. É manhã de Deus te exaltar, aleluia. E ele vai, a trombeta vai tocando, aleluia, glória a Deus. E Mardoqueu começa agora a receber, eu creio, aleluia, glória a Deus, uma inferência do mundo espiritual. Você está vendo, Mardoqueu? Você foi com os seus pés fazer justiça, foi com os seus pés proclamar, aleluia, glória a Deus, aquilo que havia de ser denunciado, aleluia. Mas quando chega o tempo da honra de Deus, você foi com os seus pés, mas agora você vai montado no cavalo do rei. Ou seja, para fazer a obra do Senhor, você vai com os seus pés, mas daí adiante você vai ser conduzido com o rei, com o que o rei tem para te dar. O que é que o rei tem para te dar? Dons, aleluia, oh glória, compreensão da sua palavra, para que o seu Espírito Santo e os dons do Espírito sejam evidenciados na tua vida. Alegria, gratidão, unção, aleluia, poder para você continuar fazendo a obra do Senhor. A segunda inferência é o cetro que ele carrega nas mãos, é o cetro da autoridade real, aleluia. Jesus está sentado no seu trono de glória. Eu e você ainda não estamos sentados junto com ele, mas ele pegou o cetro, ele estendeu para a sua igreja e ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Podemos não estar ainda sentado no trono, mas o nosso mestre, ele está sentado no trono e transferiu para a igreja e compartilhou para a igreja toda a sua autoridade, aleluia. Aquele que pensou que ia ver você cabisbaixo, aleluia, que ia ver você entristecido, atribulado, angustiado, ele vai ver você sorrindo, ele vai ver você progredir, ele vai ver, aleluia, o que é que Deus vai fazer na tua história, porque é noite de honra, e Deus não vai fazer escondidinho, Deus não vai fazer caladinho, Deus não vai abafar o caso não, pelo contrário, todos vão ver, haverá um grito na cidade, foi ele, foi ela, é porque chegou o tempo de honra de Deus, aleluia, na tua vida. A terceira inferência é as vestes reais. Vestes é símbolo de honra. Se o plano de Amã dá certo, era Mardoqueu agora que estava indo seminu, aleluia, para ser enforcado, oh glória, mas Deus trocou de lugar, era Mardoqueu praticamente seminu como servo, puxando o cavalo e gritando, eis o homem de cuja honra o rei se agrada. E aí aparece, enquanto o desfile está rodando, Amã de cabeça
cabeça baixa e Mardoqueu acenando para o povo, porque chegou a hora de Deus honrar, chegou a hora, aleluia, de Deus, aleluia, fazer o querer dele na tua vida. Quando termina o desfile envergonhado, Amã corre para casa e eis que aparece aqueles que pensaram que tua filha não ia dar para nada, que teu filho não ia dar para nada, que tua família estava banida. Deus escolhe a filha desse homem para colocar do lado do rei, e ela adentra no salão real e pede: ó rei, meu senhor, tem um banquete preparado para você e para Amã. Manda chamar ele em sua casa. Amã mal chegou em casa. O rei manda buscá-lo outra vez. E ele adentra no banquete da rainha Esté. Era filha de Mardoqueu, fazendo, aleluia, o juízo de Deus ser executado naquele mesmo dia. Vem, Amã, que eu preciso arrancar a tua máscara. A máscara da mentira. A máscara da astúcia. A máscara de quem quer matar o povo de Deus. Aleluia. E então, naquele mesmo dia, Amã correu, e a forca que estava preparada para Mardoqueu serviu para ser de Amã. É noite de honra. Deus está mexendo com o mundo na terra. Deus está mexendo na terra porque chegou o tempo de Deus te honrar. Deus vai tirar das mãos de Amã, aleluia, o cetro, a roupa, o anel, e vai dar para aquele Mardoqueu que era desprezado, humilhado, mas que não se deixou corromper, guardou seus princípios, guardou um coração grato e fez justiça na hora de fazer. Aleluia. Porque o rei pode estar sentado no seu trono, mas é o Deus Todo-Poderoso que continua a mandar na terra. O rei pode estar sentado no trono, mas quem manda na terra é o Senhor Deus, Jeová dos Exércitos. Deus abençoe a tua vida. É noite de honra. Recebe esta palavra profética e tenha certeza, Deus está mudando os planos nesta noite para que você glorifique mais o nome do Senhor e ele será exaltado na tua vida. Um coração grato diante de Deus move céu, move terra. Deus se levanta, quebra a lei, quebra decreto e faz o seu filho triunfar. Ó Pai querido, abençoa cada um que estiver, Senhor, nesta pequenina palavra de gratidão ao teu coração, Senhor. Abençoa cada um aonde essa live vai chegar e que cada um, Senhor, possa ter o seu momento exclusivo de honra para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém.